Aleluias. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como é que está seu coração nessa noite? Tem um espaço aí para Jesus? Que Deus possa nos impactar nessa noite. Amém? Já começou já, na verdade, né? Se você está ligado aí, se você está entendendo o que é que está acontecendo já nos mínimos detalhes, Deus está sempre falando algo. O problema é que às vezes nós queremos algo específico, como se nós fôssemos centro daquilo a qual Deus está direcionando. Eu não sei como é, existem dois extremos muito perigosos. Um é você achar que você é importante demais, ou importante demais não, mais importante que os outros. E outra coisa, o outro extremo é você achar que você não vale nada e não tem utilidade nenhuma no reino. Você tem que achar um equilíbrio aí, você entender que quem te aprova é Deus. Amém? Para que você possa estar em conformidade com aquilo que Ele está te direcionando esses dias. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia juntamente comigo no livro de Josué, capítulo de número 5. O que é que você faz quando as coisas parecem que está totalmente fora do eixo? O que é que você faz quando você não vê uma saída? O que é que você faz quando você está sucumbido pelo medo, pela angústia, pela ansiedade? Quando você está procurando uma resposta a qual você não consegue encontrar? Existe algo que Deus ele deu para nós chamado secreto. E o presbítero Rafael até pregou sobre o secreto aqui na quarta-feira. Você precisa entender que esse secreto é algo que tem que ser um princípio na sua vida. Josué 5. Tem que ser um princípio na sua vida. Toda vez que bater o desespero, você tem que ir para o secreto e tem que ir a sós. Sabe, porque às vezes quando alguém entra no seu secreto e você não está esperando aquela pessoa, é como se atrapalhasse aquele cataclima, sabe? Hoje eu estava no secreto e esqueci de trancar a porta. E sabe quando eu estou lá chapando na presença, o olhão já derramando lágrima do nada, Anny foi lá e abriu a porta para pegar alguma coisa lá. Rapaz, quebrou tudo. Falei, o secreto tem que ser muito íntimo. É algo de muita intimidade. É só você e ele. Tem coisas no secreto que só vai ser entre você e ele. Porque intimidade revelada é pornografia. Então tem que ser algo que é só entre você e ele. É algo que ele gerou para você. Algo que é coisas que você nunca vai falar para alguém, às vezes, porque são coisas, tu sabe quais coisas que nós temos mais dificuldade de falar? São as coisas mais bobas. Às vezes nós passamos por tantos problemas fúteis que nós não temos nem coragem de falar para outra pessoa. Mas por a gente não falar, nós acabamos ficando travados exatamente naquilo. Então você chega para um Deus compreendedor, um Deus que ele não vai te julgar ainda. Vai chegar o dia do julgamento. E você pode falar para ele, você pode abrir o seu coração. Mas eu não estou falando para você ficar apenas na sua mente, não. Eu estou falando de você abrir a sua boca e falar o que tem que ser falado. Esse é o poder do secreto. Ele vai te dar, sabe o que é que vai acontecer quando você sair do quarto? Vai estar tudo resolvido lá fora? Não. Ele vai te dar uma sabedoria para que as coisas se resolvam. Ele vai trazer uma paz no seu coração. E sim, ele vai começar a mexer em coisas que os homens não conseguem mexer, nem você consegue mexer. Mas você tem que entender que Deus ele não está aqui para lutar por causas suas pessoais, a qual o nome dele não vai ser glorificado. Vamos lá, agora nós vamos entender o que Deus vai liberar nessa medida. Amém? Quem achou, dá uma glória a Deus bem forte. Quem não achou, fala misericórdia. Mateus. Todo mundo achou então. Josué 5, verso de número 13. Tem alguém feliz aqui nessa noite?
O que você vai fazer quando sair daqui hoje? Não importa. Você está agora com Jesus. Não importa o que você vai fazer quando você vai sair daqui. Não andeis ansioso com o dia da manhã. Não andeis ansioso com os problemas. Não, vem aqui conosco, vem. Dá esse tempo de qualidade para Ele. Entrega tudo assim para Ele, sabe? E entrega esse tempo de qualidade que Ele merece. Amém? Diz assim: encontrando-se Josué já nas proximidades de Jericó, de repente, ao olhar para cima, viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: és tu dos nossos ou é tu um dos nossos ou dos nossos adversários? Então o homem lhe afirmou: não sou dos teus, nem pelejo contra ti. Venho com a responsabilidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostou-se com o rosto rente à terra, em sinal de reverência, e lhe indagou: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? O chefe do exército do Senhor respondeu a Josué: descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisas é santo. E assim procedeu Josué. Você percebeu que esse anjo, esse comandante não é nada mais, nada menos do que o Todo-Poderoso Yahvé, do que o próprio Jesus? Ele não entende que é Jesus, porque Jesus ele vem ali pré-encarnado como homem, mas ele vem com uma espada. Eu fico curioso quando eu imagino essa espada. E ele pergunta: quem é? Tu é um dos nossos? Ou tu vem contra nós? Ele está dizendo: não, eu não vim por sua causa, eu vim pela causa do Senhor. Não é a sua causa, é a causa do Senhor. Ah, Deus não está falando comigo, Deus não está me respondendo. Ei, você tem que entender que você precisa se agregar àquilo que Deus está pedindo. Chega dessa ideologia de Deus trabalhando para você. É nós trabalhando para Deus. É a missão de Deus que importa. É Ele que nos fortalece. Precisamos se agregar urgentemente na missão de Deus. Coloque a tua Bíblia no teu assento. Ore por você nesse momento. Talvez você possa dizer assim: agora eu estou entendendo, Deus, porque parece que o Senhor não está respondendo, porque a causa é minha. E é difícil você conseguir se atrelar à causa de Deus. Falo como homem por causa da fraqueza da nossa carne. Mas ore por você nesse momento. Ele está aqui, quando Ele está aqui é tão diferente, tão singelo, tão verdadeiro. Parece que as forças do corpo vão embora, mas por dentro parece que sai uma força que emana que nós não compreendemos. Todas as suas mazelas, todos os moles que você deu, tudo aquilo que está te atormentando, todos os seus medos, todas as suas inseguranças, você possa depositar exatamente aos pés dele. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai. Queremos ser tocados pela tua mão, Senhor. Queremos ter utilidade, ó Pai. Queremos ter lágrimas outra vez, Senhor. Queremos ter força outra vez, Senhor. Eu clamo agora, Senhor, pela igreja, Pai. Perdoa o pecado da tua igreja, Senhor. Meu Deus, aqueles que estão, Senhor, desassessorados, ó Pai. Aqueles que estão, Senhor, se sentindo excluídos, esquecidos, ó Pai. Que todo o jugo de Satanás saia sobre o ombro deles, ó Pai. Mas que o Senhor traga nessa noite, Senhor, uma lucidez. Que o Senhor traga, Senhor, uma clareza. Que o Senhor traga, Pai amado, meu Deus, um espírito, ó Pai, a qual esse espírito possa revelar a tua vontade, teu querer, meu Pai. E que o Senhor venha destravar, Pai. Que o Senhor venha quebrar todos os julgos, Senhor, todos os julgos. Meu Deus, que nós possamos entender a seriedade do teu evangelho, ó Pai. E que nós não venhamos viajar, brincar. Que nós não venhamos, ó Pai, estar desatento, disperso no momento que o Senhor mais quer falar conosco, ó Pai. Que nós não estejamos, ó Pai, preocupados ou ocupados demais,
mas que nós possamos estar livres, ó Pai, para o Senhor ministrar em nossos corações, ó Pai. Toca nos nossos olhos, Senhor. Toca em nosso coração. Toca em nosso corpo, Pai. No nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, mas senta glorificando o Senhor. Talvez você não entenda que a sua maior necessidade é o Espírito de Deus. O Espírito que quebranta, o Espírito que nos convence de todo pecado, de todo juízo, de toda justiça. É dele que nós necessitamos, é dele que nós estamos precisando. É dele que nós estamos precisando receber o direcionamento. E quando Josué, ele vem, todo aquele povo, todos os guerreiros tinham morrido, todo aquele povo de preparo, todo aquele povo que sabia brigar, que sabia batalhar, que tinha a experiência da guerra, tinha se perdido, tinha morrido. Agora estava levantando a nova geração, e nessa nova geração, ele estava dizendo assim: Deus mandou que fizesse a circuncidação, fizesse a separação. E Deus agora iria preparar aquele povo, e não vem ninguém melhor do que o próprio Jesus para poder enfrentar essa batalha. Ele não manda Miguel, ele não manda Aziel, Raciel, todos os Zéus da vida, mas vem ele próprio dizer: eu vou estar na frente, eu vou ser o comandante, eu vou ser o capitão, eu vou estar na frente, vou estar guerreando, porque quem tem urgência, quem tem vontade que essa batalha seja vencida é o próprio Deus. Então ele chega para o líder daquele povo e diz bem assim: olha, tira a sandália dos teus pés. Você sabe qual é o costume quando diz tira a sandália dos teus pés? Sabe o que é que Jesus estava falando com Josué? Jesus estava dizendo bem assim: Josué, entregue a sua liderança nas minhas mãos. Entrega o seu senhorio para mim. E essa é a maior batalha nossa hoje. É conseguir entregar o senhorio da nossa vida para Jesus. Esse é o problema da igreja hoje, porque a igreja hoje está passando um período a qual ela não consegue mais confiar em Jesus. Ela não consegue mais acreditar no Jesus Todo-Poderoso. Ela tem uma séria dificuldade. Ela até fala isso com a língua, ela até fala isso com o gesto, ela canta músicas que dizem isso, mas no íntimo tem um medo que pegou ela. Tem um medo que dilacerou a fé dela. E disse que Jesus vai falhar com ela. E disse que Jesus vai frustrar com a igreja dele. E hoje as pessoas, elas não confiam mais em orar, dobrar os joelhos e contar algo para Jesus, porque ela no final da conta ela vai levantar dali com convicção que Jesus não vai respondê-la, porque ela não é merecedora. Satanás, ele enfraqueceu o poder da igreja. Como? Evangelizando a igreja, falando o que é que a igreja tinha que fazer e como tinha que fazer. Ela diluiu o poder que Jesus nos entregou um dia. Virou uma água rala, que se fosse um veneno não mataria ninguém. E hoje, como as pessoas ficam? Elas ficam andando em círculo, tentando procurar poder em alguém, porque no Jesus ela não consegue mais acreditar. Ela tenta procurar poder o quê? Na riqueza, no trabalho, para que ela encontre uma independência, para que no dia final ela consiga pelo menos ter uma desculpa para poder entregar a Jesus, dizendo: eu tentei, mas eu não consegui, mas pelo menos eu fui feliz durante o período que eu passei na terra. Eu tentei, mas não teve homens que me ajudassem, não teve líderes que me ajudassem, não teve irmãos que me ajudassem. Então o que eu preciso é de uma independência. Tudo que eu preciso é nunca mais precisar depender de ninguém. Tudo que eu preciso é não precisar de pessoas. E automaticamente, quando ela chega nesse nível, ela começa a andar em um período, em um grau de solidão tão grande, que o seu problema não é financeiro, não é alguém que te entenda, mas sim você rejeitar o próprio Jesus, fugindo de pessoas. Porque quando você foge de pessoas, você está fugindo de Deus.
Porque Deus te deu poder para você servir pessoas. E quando você não consegue servir pessoas, automaticamente você também está rejeitando o poder que Deus um dia te entregou. É por isso que o apóstolo Paulo ele diz: olha, eu me fiz livre de homens para poder servi-los. É você entender e sair de toda a escravidão necessária e precisa para que você tenha utilidade de verdade no reino. Você conseguir olhar para todas as pessoas e não conseguir sentir ódio de nenhuma delas, mesmo com indiferenças, mesmo com pensamentos diferentes. Porque toda pessoa que você odeia, você é escravo dela. Toda pessoa que você foge, você é escravo dessa pessoa. E só Jesus pode te transformar. Só Jesus pode mudar esse quadro, pode mudar esse cenário, pode mudar. Só Ele, só Ele. E como? Se eu comecei a mensagem dizendo que a igreja não confia mais nele, como é que Ele vai poder mudar, transformar algo? Quando Jesus apareceu para Nicodemos, mesmo ele indo procurar Jesus na madrugada, ele ficou altamente apaixonado, altamente louco por Jesus. É por isso que quando Jesus morreu, ele teve coragem de ir lá para Pilatos e falar: Pilatos, eu preciso desse corpo, porque eu vou ungí-lo, eu vou colocar os melhores utensílios, eu vou colocar as melhores iguarias sobre ele, eu vou colocar ele no túmulo de José de Arimateia. Sabe por quê? Ele teve um encontro de verdade, ele teve um novo nascimento. Ele teve uma experiência surreal com Jesus. E ele entendeu que ele podia confiar naquele filho do seu Zé, no carpinteiro, naquele que era o Rabone, o Rabi, naquele que falava palavras profundas. Ele falou: eu acredito em você, Jesus, eu confio em você, Jesus. Pedro disse a mesma coisa, mas quando ele viu a morte, quando ele viu quanto a vida dele era preciosa, ele falou bem assim: eu consigo te seguir de longe, porque de perto corre risco a minha vida. Eu tenho famílias, eu tenho planos e tenho projetos. Judas falou: eu confio, eu vou te vender pelo um bem maior, porque você faz parte do meu projeto. Qual era o projeto de Judas? Jesus, quando fossem perseguir Jesus, ia haver uma revolução. Jerusalém ia ser livre do governo de Roma. Jesus iria começar a governar. Ele continuaria como tesoureiro, ele continuaria reinando com Jesus. Mas o reino de Jesus era celestial. O reino de Jesus era eterno. O reino de Jesus estava em uma atmosfera espiritual. O meu reino não é desta terra. E Jesus precisava estabelecer a cultura dos céus na terra. E você hoje, quando olha para as suas necessidades, para os seus problemas físicos, Jesus está dizendo bem assim: eu ainda quero estabelecer o meu reino na terra. E eu preciso de pessoas que confiem em mim. Buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai. Ele está falando: confia em mim. Confia em mim. E não é confiar durante 1h30 de culto, não é confiar durante uma campanha de 21 dias, não é confiar durante um semestre, mas é por toda a sua vida. A ausência desse corpo é a presença da glória de Deus. Paulo confiou, é por isso que ele conseguiu ir para prisões. É por isso que ele conseguiu renegar os diplomas. É por isso que ele conseguiu renegar a cadeira que ele tinha de autoridade. Tem alguém aqui entendendo? Está sendo muito difícil para você entregar o senhorio. Talvez foi fácil um dia. E chegou um período, uma fase da sua vida, a qual você se esfriou e disse assim: Senhor, eu preciso do senhorio novamente. Eu falhei contigo e não consigo me perdoar. Não consigo me perdoar. Um dia, quando for mais fácil, eu voltarei e me resolverei contigo. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo de número 14, a partir do verso 16. É através do Espírito de Deus que nós conseguiremos
entender Ele que é o mensageiro, Ele que é aquele que vai nos conduzir nesses dias. Ramada canchuro lobra labadabaço. Tu és lindo, Jesus, tu és belo, Pai. Obrigado pelo teu consolador, Senhor. Ah, Senhor, quebra, Pai amado, todo jugo, Senhor. Que toda dificuldade, ó Pai, das pessoas chegarem até Ti, Pai, não venha a ser mais uma realidade, Senhor. Mas que nós possamos entender, Pai amado, os processos, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai amado, ser quebrados até que não haja mais nada. Confiando, Pai amado, na Tua marreta, na Tua medida, Pai. Se você não deixar Jesus trabalhar na medida que Ele quer trabalhar com você, você não vai suportar os próximos meses. Você não vai. Eu falo isso porque você já está vendo o quanto está sendo difícil você servir. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu oro por vocês, eu entendo a dificuldade da igreja. Está vindo um soprar sobre a igreja no Brasil tão forte, para que as pessoas parem e desistam. As pessoas estão tão ocupadas, estão tão desacreditadas. Não é de líderes, é de Jesus. A gente pode culpar os líderes, sim, mas o problema é que a igreja está em rebeldia contra Jesus. Elas não estão concordando com o tempo que está vivendo e sabem que Jesus pode fazer alguma coisa, mas elas querem que na vez dela seja mais fácil e mais prazeroso, porque elas merecem, porque Satanás falou que vocês merecem. Esse é o problema. Porque Paulo mereceu, porque Paulo foi para a prisão? Ele merecia, eu não. Estou no tempo que eu posso tudo, todas as coisas. Mas você não pode esquecer que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Em Jesus. Jesus precisa voltar a ser o Senhor da sua vida. Jesus precisa voltar a ser o Senhor da sua vida. Você tem que parar de pedir a bênção dele e começar a pedir a autorização. É diferente. É diferente eu perguntar: Jesus, me abençoe, e eu chegar: Jesus, é isso que tu quer? Você tem coragem? Hoje, 2022. Ser cheio de projetos, planos, tentando encontrar uma melhora para a sua vida pessoal. E um louco nessa noite vem falar para você abandonar os seus planos e começar a seguir Jesus. Você está seguindo horários de igreja, você não está seguindo Jesus. Nós estamos vendo frutos. Fala para a pessoa que está no lado: nós estamos vendo os frutos. Os teus frutos. Léo, nós estamos vendo os frutos, cara, os teus frutos. Nós somos a igreja e o mundo está vendo nossos frutos. Os nossos, os meus, os seus. Hoje nós passamos em uma rua e tinha uma como é que chama a planta que dá maracujá? Um pé de maracujá. Um pé de maracujá, a rama assim, ó, em um fio atravessando assim, e os fios cheios de maracujá. Ali no Itararé, ali. Olha, a gente está passando e olhando os frutos. Os frutos ainda estão verdes, mas tem frutos. Tem frutos. Eu te pergunto: aonde está o teu fruto, meu amado? Aonde estão os seus frutos? Frutos dignos de arrependimento e frutos que permaneçam. João 14, verso 16 diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece.
Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Entretanto, vós me vereis, porque eu vivo, e vós, da mesma forma, vivereis. E naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é os que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele. Então perguntou-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele nosso lar. O negócio todo é Deus. Jesus está dizendo: olha, o negócio todo aqui é Deus, é Deus. Ele é maior do que eu, é por isso que eu vou voltar para Ele. Mas eu estarei em vós. E se eu estiver em vós, Deus também estará em vós, porque eu estarei com Ele. O mundo não conhece nem pode receber o Espírito de Deus. Eu não vos deixarei órfão. Jesus, ele na primeira promessa que ele vem, depois que ele ressuscita, ele diz assim: olha, eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Eu estarei com vocês todos os dias. E tem várias reuniões ali com Jesus e os discípulos. Várias reuniões depois que ele ressuscita. Mas todo o tempo ele está falando sobre receber o Espírito de Deus. Todo o tempo ele está falando sobre receber o Espírito de Deus. Todo o tempo ele está falando sobre receber o Espírito de Deus. Todo o tempo ele está falando sobre receber o Espírito de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus, não tem liberdade. Quem não tem liberdade é escravo. E você não tem o Espírito de Deus só porque você acha que você tem o Espírito de Deus. Você não tem o Espírito de Deus só porque você levantou a mão um dia num culto de domingo e disse que é crente. Você não tem o Espírito de Deus só porque você diz para todo mundo que você é crente. Quem tem o Espírito de Deus tem intimidade, tem ousadia, tem poder. Quem tem o Espírito de Deus lê a Bíblia toda pelo menos uma vez por ano. Quem tem o Espírito de Deus compra livros para poder aprender mais sobre o Espírito Santo de Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem sede em evangelizar. Quem tem o Espírito de Deus está mostrando frutos, porque está orando por pessoas e as pessoas estão sendo curadas. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem alegria em congregar. Quem tem o Espírito Santo de Deus consegue amar a todos e não ser escravo de ninguém. Se você não conseguiu se encaixar, isso aqui que eu te falei, você não tem o Espírito de Deus, você é escravo de alguma coisa. Ou é do seu trabalho, ou é de um relacionamento, ou é de um filho, ou é dos pais. Eu não sei do que é que você é escravo. Ou escravo de si próprio. Ou pior, escravo de Satanás. Você consegue entender a seriedade que é não ter o Espírito de Deus e você conseguir viver como se você tivesse com Satanás todo dia? Ele vem e fala para você: você tem o Espírito de Deus, porque ele não quer que você procure, ele só quer que você seja enganado. Porque se você acha que você tem, você acha que as coisas vão acontecer um certo dia. Numa hora certa as coisas vão acontecer, vai ser mais fácil eu servir, vai ser mais fácil eu glorificar, vai ser mais fácil eu pregar, e você não vai buscar. Então não é interessante você começar a entender que você está sem o Espírito de Deus, que você precisa dele? Não é interessante isso? Satanás ele só vem falar que você não tem o Espírito de Deus quando você já está envergonhado em um nível que você não consegue ter mais força. Aí sim ele fala: agora você está só, agora você está perdido sem o Espírito de Deus, ninguém mais vai te ouvir, você já até blasfemou contra ele. Porque a ideia dele é te deixar fraco, cada vez mais
fraco ainda, para que você não tenha utilidade. Então existem fases e etapas da nossa vida, e nós precisamos fazer uma autoanálise, se nós temos ou não temos. Eu não sei quantas Bíblias você tem na sua casa, também eu não sei quando foi a última vez que você leu ela, mas hoje é um dia de você acordar. E só porque eu estou pregando não quer dizer que amanhã você vai acordar com vontade de ler Bíblia. Não. Mas vai ter que ser gerado princípios aí dentro de você. Vai ter que ser gerado princípios aí dentro de você. Você vai ter que decidir isso. Eu conversava com uma pessoa ontem, aqui na porta. E ela falava, tá estranho os dias, né? Eu falei, tá estranho, cara. Tá assim um espírito de ansiedade, de medo, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente trabalha, a gente vem, faz as coisas, mas... Aí na hora que eu fui concordar com ele, falar assim, é mesmo, tá estranho. O Espírito de Deus mandou um cala-te, cala a boca. Vai pra casa conversar comigo. Aí eu falei assim, cara, eu não sei o que você faz nesses dias, mas toda vez que eu estou com esse sentimento, essa sensação que você está, eu vou para o meu secreto e conto tudo a Jesus. E lá ele me responde que a diferença do novo nascimento é isso. Quem não é nascido de novo consegue falar, mas não consegue ouvir Jesus. Quem não é nascido de novo consegue contar os problemas, mas não consegue ouvir Jesus respondendo o que é para ser feito, como deve ser feito, esperar e aguardar e sair de lá, sabe, ultra mega pau, entendendo que sabe que Jesus está na parada, Jesus está, Ele vai resolver, vai chegar. É por isso que você precisa nascer de novo, meu querido. É por isso que você precisa ter um encontro com Ele. É por isso que você precisa, senão você fica desesperado. Você fica um religioso pinel. Poxa, como assim? Eu estou triste, eu estou mal, eu estou depressivo, eu estou com espírito de ansiedade, estou com síndrome do pânico e não tem nada que pode ser feito. Por favor, me receite um remédio que eu não sei mais o que fazer. E Jesus está do outro lado dizendo bem assim: eis que estou à porta e bato, se atentamente ouvirdes, entrarei, cearei e farei morada. É eu que preciso, eu sou a dose perfeita que você precisa. Eu sou a dose perfeita que você precisa. É Jesus. Você não precisa de mais uma religião, de mais um lugar. Você precisa de Jesus. Jesus, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Aí no último encontro, capítulo 1 de Atos, o ato dos Espíritos, do Espírito de Deus, ele vem, está todo aquele povo reunido. E Lucas começa a escrever. Tem alguém entendendo essa mensagem? A gente vai chegar lá. Atos 1. Eu, em meu primeiro livro, caro Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a realizar e ensinar. Você vê todos aqueles feitos de Jesus, tudo que ele fez: ressuscitou Lázaro, curou enfermos, coxos, libertou endemoniados, cativos, fez tudo aquilo, todos os atos dele, tudo que ele fez. Aí o Espírito instrui a Lucas a escrever dizendo: foi só o começo. As obras é só o começo. Você parar para observar, os livros, as cartas todas terminam com amém, tchau, até logo. Só que Atos ele não termina com amém. Atos é um livro que não termina porque as obras começam a ser feitas ali e elas precisam ser continuadas até hoje através de nós. E ali
Lucas, ele fala, olha, Jesus, tudo que Jesus começou a realizar e ensinar não é só sobre realizar, mas é sobre ensinar, é sobre fazer discípulo, porque existe uma diferença entre uma multidão que quer um milagre e uma multidão que quer ser ensinada, uma multidão não, um povo que quer ser lapidado. Se você parasse para olhar, certamente você diria que o ministério de Jesus foi um fracasso, porque ele só teve 12 discípulos. Mas não, ele escolheu aqueles 12. Passou-se o tempo e ele também escolheu a vós. Porque não foi vós que me escolheste, mas fui eu que escolhi a vós. João 15, verso 16. Fui eu que escolhi a vós. Aí ele chama ali aqueles caras, ele começa a pregar, ele começa a remodelar, ele começa a dizer as coisas necessárias. Esse capítulo 14, a qual nós lemos aqui, em um período muito próximo à morte dele, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for eu não vos teria dito, pois vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Jesus, ele tem a paciência de ensinar, explicar e dizer: aguarde, espere, segure, vai ter dias difíceis, vai ter dias sombrios, mas espere, aguarde. Eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou deixar o meu Espírito Consolador. Jesus, ele, quando na despedida dele, quando ele manda aguardar, quando ele manda aquele povo segurar, ele não sai abraçando cada um e diz: eu vou voltar, não. Ele começa a falar, ele começa a levitar. Ele vai falando e vai sumindo, os caras vão olhando, e a Bíblia diz que uma nuvem o cobre. Sabe o que essa nuvem representa? A Shekinah, a presença do Santo, a casa dele. Ele, no verso 2 ele diz assim, ó: até o dia em que foi elevado aos céus, logo após haver entregue os seus mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhe por um período de 40 dias, seguindo e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele: de mim ouviste. Porquanto João de fato batizou com água, entretanto, dentro de poucos dias vos sereis batizados com o Espírito Santo. Eu gosto de uma versão da Bíblia que diz no verso 2 que quando ele foi aceito pelo céu, verso 1, entre 1 e 2 aí. Alguém está com essa tradução? Quando ele foi aceito pelo céu. Sabe por que ele foi aceito pelo céu? Porque na terra ele foi rejeitado. E nossa geração não está pronta para ser rejeitado. Se eu chego em uma igreja e tem alguém que não gosta de mim, sabe o que é que eu faço? Eu vou mudar de igreja porque aquela pessoa não gosta de mim. Para com isso. Você tem que aprender a ser rejeitado. Jesus, ele disse: se eu fui perseguido, vós também serão perseguidos. Capítulo 18 de Romanos, 8 de Romanos: se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a graça que há de ser revelada em nós. Se com ele sofremos, então é você entender essas rejeições. Não é sobre Jesus lutar pela sua causa, mas é sobre você lutar pela causa de Deus, tendo Jesus como seu general, seu capitão. Você cheio do Espírito Santo. Você tem que parar de sofrer por pessoas que também você nem gosta e te rejeitam e você sofre. Como assim? Está aí, o selo está aí, que precisa ser quebrado por você. Você tem que parar de procurar ambientes que você é aceito por todos. E quando é que Jesus vai ser aceito por você? Quando é que você vai falar: eu estou maduro, Jesus, eu estou pronto para ser rejeitado? O apóstolo Paulo sendo açoitado, Estevão sendo apedrejado. Aquele cara era crente demais, misericórdia, aquele homem era demais.
Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Um dia eu vou ser crente assim, misericórdia. Mas nós precisamos amadurecer, urgente. Precisamos amadurecer, urgente. Jesus te dá algo e você diz, eu não vou fazer porque eu fui rejeitado. Não dá, você sofre mais ainda. Satanás usa alguém para poder te rejeitar. E você sofre em desobedecer a Deus porque você entra em rebeldia. Quando Deus te entrega algo e você não executa porque você não foi aceito. O apóstolo Paulo, ele foi pregar em um determinado lugar. E a Bíblia diz que o Espírito Santo impediu dele. E aí sim, é diferente. O Espírito travou, o Espírito falou, não vá. Não vá. Jesus nasceu em primeiro lugar. Vou para onde? Vou para o hospital. Tinha vaga para ele? Não. Tem um lugar lá no meio dos bichos, lá tem um lugar. Na estrebaria tem lá. Vai lá tem uma manjedoura. Então vamos embora. Jesus está com os irmãos dele e em certo momento eles falam assim, vai você para tal lugar, vai pregar lá em tal lugar. Rejeitado na família. Jesus entra nas sinagogas, começa a pregar, os líderes fazem o quê? O rejeita. Jesus está na cruz, até na cruz. O ladrão vai lá e rejeita ele. Ele foi morto. Mas o túmulo também rejeitou ele. Tem alguém entendendo? Tem alguém comigo aqui? A morte também rejeitou ele. Também rejeitou ele. Mas quando ele chegou aos céus, ele foi aceito. Quando ele chegou aos céus, ele foi aceito. Salmos 24 diz, ei, ergam a cabeça, aí vem o Salvador. Ergam a cabeça, aí vem o Salvador, aí vem o Redentor. Capítulo 5 de Apocalipse diz bem assim, eis aí o leão que vem rugindo com a face como o brilho do sol. Hebreus 1 diz, aí vem o grande adorado, acima de todos, acima dos anjos. Esse sim é adorado. No céu ele foi recebido. Ele não pode ser rejeitado hoje no seu coração. Ele não pode ser rejeitado hoje no seu coração. Basta. Nós já rejeitamos ele tantas vezes. Nós já discordamos dele tantas vezes. Não, hoje não dá mais. Para o tempo que nós estamos vivendo, não dá mais para rejeitá-lo. Não dá mais para rejeitá-lo. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Permaneçam em Jerusalém. Permaneçam em Samaria. Permaneçam em Jerusalém até que sejais cheios do poder do alto. Mas depois vão para Samaria, até alumínio, até o confim da terra. Sejam minha testemunha. 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 40 dias na terra. Ele pregando, falando, sentou, comeu churrasco de peixe com os discípulos. Mas quando chegou no 40º dia, ele subiu ao céu, ascendeu e falou, ei, fiquem aqui até que sejais revestidos de poder do alto. Só que sabe o que era ser revestido de poder do alto? Sabe o que era receber o Espírito Santo? Era a expectativa que eles tinham. Quem recebeu primeiro o Espírito Santo, o que foi que ele fez? Ele construiu a Arca da Aliança. Quem recebeu o Espírito Santo, quem foi? Moisés. Ele recebe o Espírito de Deus. Tem um momento que ele fala assim, eu estou cansado desse povo, eu não aguento mais. Aí Deus falou, é agora que ele vai pedir para matar esse povo todo, que ele já está cansado. Ele falou, Deus, me mata. Me mata. Mas deixa o povo vivo. Ele está dizendo, eu posso parar, mas a igreja não pode. A igreja não pode. Aí Deus falou assim, tá bom, então divide o Espírito que você tem aí com mais 70. Talvez você está reclamando, mas o poder que você tem aí consegue alimentar mais 70. Ele vai lá e divide o poder do Espírito Santo com aqueles homens, sabe? Eu consigo entender, imaginar cada um daqueles que recebeu o Espírito, cada ancião daquele, vindo todo dia falando com ele, Moisés, você não pode desistir. Moisés, você não pode parar. Prossiga, Moisés, prossiga, vai em frente, vai adiante. Moisés, nós contamos com você. Moisés, nós contamos com você. Ser cheio do Espírito Santo.
Eles estavam esperando, sabe o que? Um poder extraordinário. Jesus estava dizendo bem assim, olha, vós sereis minhas testemunhas, eu sou um príncipe. Então Jesus estava falando bem assim, olha, vocês irão reinar. Quando vocês receberem o Espírito de Deus, vocês serão reis aqui na terra. Vocês vão ser reis aqui na terra. Vocês vão governar. Vocês vão dar ordem. A terra está gemendo e sofrendo, esperando a revelação dos filhos de Deus. Então vocês vão começar a reinar. Vocês vão começar a curar pessoas. Essa terra vai ser sarada. Essa terra vai ser curada. Então eles ficaram, depois do 40º dia, foi no dia de Pentecostes, estão 50 dias. 10 dias eles ali orando. Ele falou que não nos deixariam órfãos, lembra? Manda o teu Espírito sobre nós. Aí Jesus lá do céu dizendo assim, Espírito Santo, chegou a hora, desce. Segundo dia, ei, nós estamos precisando do Espírito de Deus. Jesus está dizendo, o Espírito Santo desce. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. No 10º dia de reunião, a Bíblia diz que vem um vento impetuoso e entra dentro daquele ambiente que eles estavam lá. E quando sopra, eles começam a ficar cheios do Espírito de Deus. Aí vem toda aquela convicção. Eles conseguem lembrar de Jesus, os poderes que Jesus tinha. E a mesma promessa que Jesus falou bem assim, ei, vocês farão obras maiores do que a minha. Aí eles começaram a entender a possibilidade. Agora eles entenderam que era possível. Agora eles entenderam que poderia concluir aquilo que Jesus tinha entregado para eles. Charles Swindoll, ele escreve um diálogo de Jesus e Gabriel. Jesus chega no céu e Gabriel pergunta, como é que foi lá? Foi tenebroso, humilhante. Mas eles sabem que você morreu, você não tinha culpa nenhuma. E você morreu só para poder salvá-los, sabem. E qual foi o seu plano para que esse povo todo soubesse? Para que eles continuassem dando um testemunho do que você fez? Eu chamei Pedro, Tiago e João. Entreguei essa responsabilidade para eles. Porque eu confio que eles vão continuar, dar continuidade. Eu confio, acredito. Aí Gabriel falou, mas se eles falharem, se eles cansarem, se eles se frustrarem, se eles não querem mais, eu confio no povo que eu deixei lá na terra. Eu acredito no povo que eu deixei lá na terra. 2022 nós estamos aqui não mais em 12, mas em muito mais. Ei, Jesus confia em você, Jesus acredita em você. É por isso que você precisa do Espírito dele. É por isso que você precisa ser renovado por ele. É por isso que você tem que deixar esse poder, esse Espírito fluir de dentro de você, emanar de dentro de você. É por isso que você precisa ser renovado, ser reestruturado para aquilo que está por vir. Se coloque de pé, eu quero orar com vocês. Ele acredita em nós, cara. Ele acredita em você. Ele está lá, sabe? Ele está aqui. E você pode, aquele que morreu e ressuscitou, um Jesus de diálogo, um Jesus de amizade, um Jesus de poder. É nele que você pode todas as coisas. Você precisa virar essa chave. Ninguém vai poder tomar decisões por você. É só você que pode tirar isso de dentro de você, com o poder, a sabedoria, a autoridade que Ele estabeleceu sobre você. É do Espírito de Deus que você precisa. Não haverá mais macumba, não haverá mais medo, não haverá mais, não. Você não chorará mais por perseguição. Você vai chorar porque Ele chegou na parada. Você vai chorar porque Ele está no ambiente. Você vai chorar porque você entende que era isso que você precisava. E todas as coisas vai fluir através de você. Você tem uma chave. Aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Você foi chamado para reinar. Você foi chamado para governar. Por favor. Por favor. Ele está gritando do céu, filho. Ele está gritando do céu, filho, filho amado. Ele está chamando, vem filho amado, vem.
Ele está chamando, filho amado, vem. A nossa geração não vai perecer. Eles ainda têm nós. Nós ainda estamos aqui. Os seus familiares vão ter que dividir um dia a mesa com você. Eles vão ter que dividir a mesa dos céus com você. Eles não precisam se perderem. Eles ainda têm você. Eles ainda têm vocês. Os seus colegas não vão para o inferno. Eles ainda têm vocês. A sua família não vai para o inferno. Eles ainda têm vocês. O Brasil ainda tem nós. E Jesus confia em nós. Ele depositou poder. Ele depositou autoridade. Ele depositou autoridade. Deixa esse leão rugir aí dentro de você, por favor. Você não é um coitado. Você não é um perdido. Você não precisa da aprovação de pessoas. Você precisa amar as pessoas. Você precisa amar as pessoas. Grupo de louvor, vem com nós aqui.